Vamos falar sobre essa nova série disponível na plataforma do Disney Plus, principalmente para quem é muito fã aí da Marvel, queria uma continuação da série da WandaVision. Eu tô falando da série Agatha desde sempre. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDS, se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e me segue para não ficar de fora de nenhum vídeo novo por aqui, até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto que interessa. Eu admito pra vocês que depois do primeiro trailer ali que saiu dessa nova série da Agatha, eu já fiquei com muita vontade de assistir e muito curioso, porque eu imaginava que eles fossem explicar muita coisa dentro dessa série. Mas eu não sei ainda se eles vão explicar a fundo muitas coisas. Mas eu ainda tô muito curioso pra assistir os próximos episódios. Até o momento a gente já tem 2 episódios que foram liberados nessa semana, só que a partir das próximas semanas vai ser um episódio por semana. Eu admito que eu acho que vai ter ali mais ou menos 6, 7 episódios, não vai passar muito disso. Até porque basicamente todas as séries hoje em dia estão seguindo meio que esse padrão aí, ter poucos episódios, que é uma coisa um pouco deprimente. Mas obviamente eu vou vir e vou dar minha opinião, eu vou falar pra você se tá valendo ou não assistir essa série, se tá valendo começar essa série, principalmente se você é fã aí já da Marvel, e também eu vou dar spoilers mais pra frente. Mas calma, que eu ainda não vou trazer spoilers nenhum, até porque eu também quero contar um pouco da história aqui pra vocês, mas eu admito pra vocês já de antemão. Toda a questão de figurino dessa série tá incrível, não só o figurino, tá? Mas a atuação dessa série tá impecável. Isso principalmente vale pela Agatha também, que a atuação dela tá simplesmente fenomenal e encaixa perfeitamente no cenário. E outra coisa que eu me surpreendi muito é que, obviamente, nas últimas séries ali da Marvel, a gente já tava com aquele viés ali de uma pegada mais humor, tentando fazer uma coisa desconstruída. Só que realmente nessa série eles conseguiram acertar o tom, que é um tom um pouco mais sério, um tom um pouco mais maduro. Até porque a gente tá falando de uma série de bruxaria, né? Então realmente já dava pra imaginar um tom um pouquinho mais maduro, mais interessante pra essa série. E que finalmente eles conseguiram acertar. Obviamente, tem um momento ali, alguns momentos, não é um momento inteiro, que dá aquela sensação de terrorzinho. Até porque a gente tá falando de, né, mano, de bruxaria. Então, obviamente, vão ter coisas muito bizarras acontecendo e que particularmente eu admito pra vocês que eu gostei muito. E sei que muita gente vai estar gostando, até porque dentro das últimas produções da Marvel, as últimas realmente assim, deixaram muito a desejar. E nessa eles conseguiram entregar muito bem nesses 2 primeiros episódios. Pra quem tá muito preocupado se essa série vai ser boa ou não, eu recomendo muito esses 2 primeiros episódios. Mas obviamente, só vai começar de fato a entender o que tá acontecendo nesses 2 primeiros episódios se tu assistir, por exemplo, WandaVision e se tu assistir também aí o último filme do Doutor Estranho, né? Que é justamente o filme que aparece a WandaVision como uma vilã. Então, basicamente, tu vai entender muito bem o que tá acontecendo dentro ali, justamente se tu assistir pelo menos essas 2 produções. Assistindo, tranquilão, tu consegue entender perfeitamente basicamente tudo. Até porque a série em si ela é situada na mesma cidade, né? Que é em Westview, que foi justamente aonde aconteceu, né? Onde foi situada a série da própria Wanda. E que inclusive tem algumas referências ali, desde a aparição ali da casa, né? De como é que ficou a casa da Wanda. Também tem outras coisas sinistras ali que acabam acontecendo que a gente acaba pegando como referência dentro ali da série da WandaVision, que é muito interessante, que particularmente eu acabei gostando bastante. E aproveitando que eu tô falando da WandaVision, a gente tem muita referência, principalmente questão de visual, até porque a própria Agatha tem um momento ali, né, do primeiro episódio, que ela justamente acaba ficando mudando ali de figurino, né, a cada mais ou menos aparição dela, e que é uma coisa muito interessante, porque todas as aparições dela são cenários, né, figurinos justamente da série da WandaVision, que particularmente que eu li eu gostei muito. Inclusive ela também aparece em preto e branco, que é uma coisa muito engraçada e diferente de ver, e que particularmente dá um ar muito profissional para essa série, que particularmente eu gostei demais. E obviamente, se tu ainda tá com dúvida se vale a pena, mano, não tem o que se preocupar. Essa série começou muito bem, principalmente falando no primeiro episódio, mas eu admito assim, que tem muita ponta solta. E mano, quando eu digo muita ponta solta mesmo, é muita ponta solta mesmo. Porque realmente tem muita coisa que eles deixaram em aberto. Eu não sei se em algum momento eles vão explicar pra gente. Eu particularmente espero que sim. Mas eu, né, vindo da Marvel, eu já não duvido de mais nada. Que eles acabem deixando isso de lado e acabem não nos explicando as coisas. Eu vou explicar pra vocês algumas pontas soltas que particularmente me incomodaram. Mas é aquela coisa. Mano,
Realmente, tipo assim, se tu é um grande fã da Marvel, pode ser que tu se incomode também como eu me incomodei. Mas pode acontecer de fato tu não se incomodar com algumas pontas soltas e de fato só querer aproveitar a série como ela é, sem necessariamente ligar os pontos das outras partes ali da Marvel. Pode acontecer isso também, mas não foi o meu caso que realmente, assim, não é que eu esteja incomodado, mas que realmente, particularmente eu admito que eu esperava um pouquinho mais, pelo menos que eles explicassem pra gente. E bom, a partir desse momento que eu vou trazer alguns spoilers pra vocês dentro da série, obviamente eu quero contar a história e também justamente o que que acabou me incomodando dentro dessa série, pra vocês entenderem mais ou menos o que que tá acontecendo. E logo no primeiro a gente já tem a Agatha justamente de uma maneira um pouco diferente e que por sinal nesse primeiro momento o nome dela não é Agatha, e sim Agnes, né? E uma coisa curiosa é que ela é meio que tipo uma detetive, só que daí entendendo no primeiro momento que ela é justamente uma detetive que não sai muito de casa e tal, acontece alguma parada e ela acaba não saindo. Só que acaba acontecendo que aparece um corpo misterioso na floresta que ninguém sabe de quem que é, e ela é convocada até lá para justamente tentar descobrir de quem que é esse corpo, né? O que que tá acontecendo nesse lugar, que justamente tem um corpo que ninguém sabe de quem é. E já naquele primeiro momento eu já fico com aquele cutuco, mano, certeza que é o corpinho da nossa Wanda, né, mano? Só que é uma coisa muito estranha que eu ainda vou explicar para vocês. Óbvio, tem toda aquela questão de suspense. Ai, não vamos mostrar o rostinho dela, não sei o que e tal, não sei o que. Aí tem ali os detalhes da mão, que tá toda preta, os pés todo preto, ela tá toda torta. Tipo, todo mundo acha que ela foi. Ela não morreu ali de fato naquele local, que ela foi trazida de algum outro lugar e tudo mais. Tem toda essa questão de pegada de suspense, de tentar entender como que esse corpo foi para lá e que de fato realmente ninguém explica. Então, tipo assim, tranquilo. Obviamente, fiquei muito curioso, mas calma que eu ainda vou trazer outras informações em relação a isso pra vocês. E lá, e logo em seguida, ela descobre que, tipo, basicamente, essa pessoa morta foi até a biblioteca, pegou todos os livros que tinham lá de uma certa sessão. Só que quando ela chega na biblioteca, ela acaba descobrindo que todos os livros que essa pessoa pegou estavam queimados. Curioso, né? Tipo, literalmente todos os livros que justamente ela queria estavam completamente queimados. Uma parada bizarra, mas assim, eu achei muito interessante. Óbvio, como eu disse, tem toda aquela questão de pegada de suspense, então particularmente faz total sentido isso estar acontecendo e que me pegou muito. E daí depois disso ela volta lá, né, pra delegacia de fato onde ela trabalha, até porque ela é uma, tipo, uma detetive e tal. Só que acontece que é o seguinte, um cara chega pra ela e fala assim, mano, esse corpo veio de outro lugar, não veio daqui. Tipo, eles realmente chegam a descobrir por conta da sujeira, né, que tava nas mãos do corpo morto. E, mano, ela fica tipo, mano, como assim foi trazido pra cá, tá ligado? E aí, nesse momento aparece uma nova agente, né, uma pessoa nova pra trabalhar junto com a nossa querida Agnes, que é a nossa Agatha. E, obviamente, é uma pessoa muito duvidosa que eu fico, mano, o que que tá acontecendo? E, tipo, eles têm uns diálogos meio estranhos, tipo assim, tu precisa voltar pra realidade, tipo, mano, quem é você e por que você está aqui. Aí naquele momento ali a gente já começa a entender que obviamente ela tá vivendo, tipo, literalmente como se fosse a WandaVision tava vivendo, né? Um mundo de fantasia, encantado e que tudo é uma farsa. Basicamente dá pra entender isso. E aí, depois desse momento ela já vai ali pra casa dela e tudo mais. Só que, além dela ir pra casa dela, obviamente tem nada de demais acontecendo nesse momento, um cara resolve invadir a casa dela. Aí ela vai atrás, consegue prender o cara e tudo mais, e começa a investigar, perguntar quem é, o que, que tá fazendo, por que, que ela invadiu. Ele invadiu justamente a casa da Agnes, né? De uma policial, né? Então, tipo, o cara realmente perdeu completamente o juízo. E só que, mano, esse momento começa a ficar tudo estranho. O que que acontece? Quando ele tá ali, ele tá sendo interrogado, ela pega a ficha e mostra pra ela a ficha do corpo da pessoa morta e começa a perguntar, mano, o que que tu sabe sobre essa pessoa? Quem é essa pessoa? E ele fala, mano, do que tu tá falando? Só tem flores nessas fotos. Aquilo ali pra mim bugou completamente. Eu juro pra vocês que eu não entendi. Tipo, mano, me perdi total. Obviamente, a partir daquele momento ali, a gente começou a entender mais ou menos o que tava acontecendo. E além disso, ele começa a falar uma língua totalmente estranha pra Agnes, que é outra parada sinistra. Só que vai ficando pior. Até porque a gente descobre que, na verdade, a Agnes tava literalmente feita por um feitiço que nem ela sabia quem ela era. E aos poucos vai voltando meio que a memória dela. Obviamente, ela não tem mais poderes, não tem absolutamente nada, porque ela não tem mais o Darkhold. E outra coisa, tudo dá a entender que justamente tudo o que está de fato acontecendo, na verdade,
tá acontecendo dentro da casa dela. Só que de fato ela saiu no primeiro momento da casa dela, só que tudo acontece dentro da casa dela. Ou seja, a prisão, né, que ela levou o menino pra polícia, na verdade nunca existiu. E sim, foi de fato, na verdade, no espaço dentro da casa dela que provavelmente ela tava, até porque dá a entender que justamente onde ele tá sentado é uma poltrona e não uma cadeira de um central de polícia, por exemplo. A parada começa a ficar mais estranha, porque esse menino aí que a gente ainda não tem nome e provavelmente nem vai ter, acaba perguntando pra Agnes, mano, sobre o caminho. Que caminho é esse, meu filho? Mas enfim, a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, mas é um caminho justamente sobre das bruxas pra ter poder e tal, essas coisas. Só que aí que tá, ela começa a se questionar, mano, nesse momento. Tipo assim, quem ela é, o que ela é e o que ela faz. E ela vai até a parada lá do necrotério, ela acaba descobrindo que justamente a etiqueta que tá no pé dessa pessoa morta, na verdade, é justamente da Wanda Maximoff. Mano, depressão, cara, ai, na moral. Só que aí entra o detalhe. Eles não explicaram pra gente o que aconteceu com ela e provavelmente eles não vão explicar pra gente. Só que eu fico pensando, a pessoa mais poderosa do planeta Terra, a bruxa mais maluca de todas, morreu. Como? Isso pra mim é a maior ponta solta que vai ter dentro dessa série se eles não explicarem. E eu tô duvidando muito, muito mesmo. E eu tô achando que eles não vão explicar isso pra gente. O que é uma pena, porque eu queria muito entender o que aconteceu. Óbvio, tem muito minhas dúvidas se ela ainda realmente tá morta. Mas se ela estiver morta é sacanagem e é culpa do roteiro. Tudo culpa do roteiro, porque é impossível ela morrer. Eu não aceito ela morrer. Mas infelizmente, aparentemente, ela morreu. E aí, naquele momento, aquela agente policial, na verdade, ela é uma bruxa. E acaba explicando toda a situação pra Agnes, pra ela, que na verdade ela já fala, mano, meu nome não é Agnes, é Agatha. E aí acontece toda aquela transformação nela, dela voltando à personalidade, trocando de figurino e tal, que a gente tem, né, que eu comentei aqui no começo do vídeo pra vocês. E aí começa de fato a entender, a gente começa a entender melhor o que tá acontecendo. Então, obviamente, a gente tem uma bruxa que tá tentando matar a Agatha, só que ao mesmo tempo tem um menino que tá tentando fazer a Agatha voltar a ter a personalidade dela e lembrar quem ela é, saindo um pouco do feitiço. Obviamente não quebrando totalmente, mas quebrando parcialmente, porque mesmo assim ela ainda tá sem poder. Até porque o poder dela é roubar poder das outras. Então, tipo, tá ligado? Se alguém usa o poder contra a Agatha, ela suga o poder e rouba o poder pra ela. Então realmente é um poder meio roubado. Mas meio inútil em certos momentos. E outra informação muito louca é que ela descobre que ela tá vivendo nesse mundo aí de fantasia por 3 anos. Ou seja, faz 3 anos que a Wanda foi de arrasta pra baixo. Mano, eu não aceito isso. Eu tô deprimido com essa informação. Pra mim, eu quero me matar depois disso. E logo depois disso, a gente já tem ali a Vidal, né? Que é aquela bruxa tentando matar a Agatha. Só que ela, tipo assim, a Agatha fala, mano, peraí, calma, não me mata ainda não. Eu ainda não tenho poderes. Tu não quer uma luta justa, mano a mano, tá ligado? Tipo, pô, tá ligado? Aí ela para e pensa, ah, pode crer. Por que não, né? Tipo, roteiros sendo roteiros. Enfim, obviamente, a gente já sabe o que aconteceu. A Agatha, depois desse momento, começou a juntar as bruxas com a ajuda daquele menino. Só que é uma coisa curiosa. A Agatha, ela não consegue ouvir absolutamente nada que esse menino fala sobre informações dele. Ou seja, ele tentou falar o nome dele várias vezes e ela não consegue ouvir. E ele tentou falar pra ela várias vezes. Na verdade, várias vezes não, né? Mas ele tentou falar pra ela quem é ele, da onde que ele veio e tudo mais, a história dele. E, mano, ela não consegue ouvir. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas sobre quem que é esse menino. Mas vamos ter que ver pra entender o que é. Só que de fato realmente é muito curioso, até porque o menino ele quer poderes, ele quer se tornar tipo um bruxinho, tá ligado? Que é uma coisa meio estranha. Por que que diabos ele quer isso? Quem é ele? O que ele faz? Eu fiquei muito curioso com isso. Mas obviamente é muito curioso. E naquele momento, né, vai a Agatha e o menino, que a gente não tem nome, que é o adolescente, justamente pra juntar em bando de bruxas, que estão todas elas caindo a pedaços, sendo a primeira ali uma que tem uma bolinha de cristal, aí depois as outras ali também, que obviamente pra conjurar o caminho, né, até ela conseguir os poderes de volta dela, ela precisa dessas outras bruxas pra juntar esse caminho. Só que a parada bizarra é que obviamente quando ela vai, né, encontrar essas outras bruxas, tem um rato e um corvo atrás dela, mano. E ela percebe aquilo lá. Só que aí entra o detalhe que a bruxa, né, Vidal, ela avisa, mano, eu não vou ser a única que tá vindo atrás de ti. Vão ter outras vindo atrás de ti. Ou seja, vão ter as 7 de Salem atrás dela. E, mano, no momento em que elas aparecem, que só vai de fato aparecer no segundo episódio,
é a parada mais bizarra do mundo. Porque, tipo assim, a Agatha tá lá conjurando, né, pra abrir a passagem pro caminho. E justamente no meio da rua simplesmente começa a aparecer uns seres bizarros. E, mano, literalmente, a partir mais ou menos ali da metade do segundo episódio pro final, a gente começa a ter um episódio mais de terror. E chega a ser bizarro. Mano, eu não tava preparado pra aquilo ali. Obviamente, a construção inteira dos episódios é muito boa. Só que, mano, pra mim, eu ainda acho que eles vão correr muito, vão deixar muita ponta solta, vão deixar de explicar muita coisa. E isso pra mim vai me incomodar. Óbvio, eu não sou uma pessoa que me incomoda muito. Mas, mano, custava explicar algumas coisinhas. O que aconteceu com a Wandinha? Mano, não custava, tá ligado? Custava explicar algumas outras informações pra gente? Não custava. Custava explicar como é que esse menino safado aí sabia desfazer o feitiço da Wanda. E ninguém nunca nem tentou dentro desses 3 anos. Estranho, né? Então, pois é. Aí, obviamente, no final do episódio, eles conseguem passar pelo caminho. Elas conseguem fugir daquelas bruxas lá, as 7 de Salem, que é uma parada bizarra. Elas conseguiram fugir e elas vão parar em um outro lugar sinistro, que é o tal do caminho, né? Que é justamente para ela conseguir recuperar os poderes e as outras bruxas conseguirem ser alguém na vida e o menino conseguir poderes, porque é justamente isso que ele quer. E, mano, eu ainda admito que eu tô muito curioso com essa série, mas eu admito que eu gostei. Óbvio, pra mim tem muita ponta solta, não adianta. Sei que muita gente talvez concorde comigo, mas mano, é uma sériezinha boa. Eu particularmente gostei. Se tu ainda tá em dúvida se chegou nesse vídeo aqui, ainda tá em dúvida, mano, assiste, vale a pena, tá ligado? Principalmente se tu gosta de uma pegada mais de terror, uma pegada mais séria, mais sombria, talvez essa série seja bem ideal pra ti e tu acabe gostando, principalmente se tu é uma pessoa que assiste de tudo da Marvel. Bom, mas se tu já assistiu esses 2 primeiros episódios aí, mano, eu quero muito saber a opinião de vocês, então por favor, comenta aqui embaixo e me conta, porque eu quero muito saber o que vocês acharam também sobre esses 2 primeiros episódios da nova série da Agatha. Que bom, se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau.